Olá, amigos, amigas, companheiros, camaradas, tudo bem com vocês? Eu voltei da licença segunda-feira e disse que faria mais programas próprios no meu canal, sem deixar de continuar sendo comentarista nos outros canais que eu sou colaborador, né? 247 DCM TVT, basicamente. E vou aqui para a nossa terceira live essa semana sobre assuntos temáticos específicos. E um assunto que nós não podemos deixar de comentar e nos aprofundarmos é das eleições extraordinárias da República Islâmica do Irã, que acontecerão no dia 28 de junho. 28 de junho cai dia sexta-feira. Sexta-feira é um dia, é o feriado, né, islâmico, é o dia da reza. Os muçulmanos rezam no sábado, os cristãos no domingo. Eles guardam esses dias, né? Então nem no dia santo eles não batem muitas opiniões, né? Bom, o que eu queria falar para vocês é que finalmente saiu o quinto volume da coleção, né? Deixa eu ver se está de cabeça para baixo. Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao, né? Saiu o Mao e saiu o box de papel cartão, mas o box vai ser para quem adquirir daqui para frente, porque as edições, eu fiz várias edições desse e houve mudança na gramatura, no formato. Então não há como fazer um box para as edições passadas, né? Então a partir de amanhã na minha página já vai estar disponível para adquirir este box com desconto e frete incluso por R$ 300, parcelando em 6 vezes sem juro. E se quiser comprar junto a caneca, vai junto 350. É a melhor forma de vocês me ajudarem, além de entrar de membro do canal e durante as atividades, eventualmente mandarem alguma contribuição. Eu estudei as eleições do Irã o dia inteiro para dar uma aula de 1 hora. A gente, quando eu era docente na universidade, a gente falava assim, a hora de trabalho não paga, né? Porque a gente só ganha quando entra na sala de aula, né? Então, as chamadas horas, atividades, e eu sou muito cioso da pesquisa, das fontes. É claro que sobre o Irã eu falei com 2 iranianos, né? Um que mora no Brasil, outro que mora lá em Teherã. Bom, para entender o Irã, nós temos que entender minimamente a estrutura do poder político iraniano. Não é fácil, não é simples. Nossa educação política é europeia ocidentalizada. Por que eu falo europeia? Porque a Europa é muito anterior dos Estados Unidos, mas nossa influência política e ideológica é estadunidense. E o Irã, além de ficar do outro lado do mundo, da Terra, é uma república islâmica, não é? Então, ele fica na Ásia, é uma república islâmica que fez uma revolução praticamente sem dar um tiro. Ela foi revolução que nós chamamos do tipo insurrecional, não é a revolução que Lenin pregava. É uma revolução de outro tipo, né? Então, o povo inteiro se levanta e não tem como você segurar. O exército atirava nas massas, eles não paravam de. E aí, 1 hora, eles pararam de atirar, eles estavam vendo que estavam matando parentes, primos, tios.
Aí as armas viraram para os generais deles, né. Então é uma coisa que tem que ser estudada. Eu estudo. Eu era jovem universitário, quase formando, 10 de fevereiro de 1979. Nós criamos até um comitê de apoio à Revolução Iraniana. Naquele mesmo ano, em julho, teve a Revolução Sandinista na Nicarágua, né. Eu já tinha uma consciência internacionalista, já era claramente anti-imperialista, e há pelo menos 5 anos eu já estudava política nacional e internacional. Bem, como você faz uma revolução num país, você muda toda a estrutura. Aquilo que os militares fizeram em 64 no Brasil, que eles chamam de revolução, foi um golpe. Um golpe você não mexe em nada, né. Inclusive, especialmente, não troca classes no poder. Nem toda revolução troca classes no poder, né. Revolução dos Cravos em Portugal, que fez 50 anos agora em abril, não foi o proletariado que tomou o poder lá, né, derrubaram uma ditadura. Bem, a nossa formação, pelo menos a minha formação acadêmica, ela é iluminista. O que é uma formação iluminista? Bom, esses personagens pensadores do século XVII e XVIII, fala-se período iluminista porque eles trouxeram luz, à luz, ideias novas, né. Alguns historiadores dizem que é iluminismo porque o período anterior era um período de trevas e de escuridão. Eu não gosto desse termo. Por exemplo, Michelangelo Buonarrota, Leonardo da Vinci, Nicola Maquiavel, tudo nascido ali naquela cidade de Firenze, Florença, século XV, né, é a idade das trevas. Mas que trevas, né, se tinha gente dessa magnitude, né? Mas isso também é outro assunto. Mas o que dizia o pensamento iluminista, não é? A necessidade da separação absoluta do Estado da religião. Isso começou a acontecer na Revolução Burguesa de 1789 na França, 14 de julho, né. É uma data, é um marco, mas a revolução já existia antes e continuou depois e teve retrocessos depois, né, a monarquia chegou a ser restaurada e então, na Rússia czarista, antes da Revolução Bolchevique de 1917, o os padres da Igreja Ortodoxa Russa, que é a maior do mundo, eles eram da folha de pagamento do Estado russo. Isso é uma barbaridade, né. Pode até não fazer a separação absoluta, mas você sustentar, mas se for para sustentar, por que só sustenta os cristãos? E as outras religiões? Por isso que o melhor é ficar um Estado laico. O Irã não adotou esse caminho, nós temos que respeitar. Por quê? Porque eu uso o argumento que não é meu, é de ninguém menos que Vladimir Putin e Xi Jinping. Eu abracei, eu esposei essas ideias e concepções. Eles colocam isso em todos os documentos que eles assinam juntos, sempre tem um parágrafo onde está escrito claramente: não existe um modelo único de democracia. Bom, mas se existe, qual modelo é? É o dos Estados Unidos? Lá não tem eleição para presidente. Você não elege o presidente, né? Então, cada país tem que bolar o seu modelo. O Irã não separou a religião do Estado, ao contrário, ele quase que fundiu uma coisa com a outra, estabeleceu, naquele mesmo ano da Revolução, 1979, uma constituinte, porque dessa revolução participaram não só muçulmanos, participaram comunistas, socialistas, tinha muitos grupos, né?
foi revolução. Eles tinham um ódio daquele Shah Reza Pahlavi, eles chamavam de império, né? E começou em 1925, o pai dele acabou em 79. Então foram 54 anos de opressão do povo, né? Então, ao fazerem uma revolução, eles decidiram adotar um modelo teocrático de Estado. Mas, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu conheço, e espero visitar o Irã o mais breve possível, só não fui porque não tenho recurso. Gostaria muito, por exemplo, de acompanhar as eleições semana que vem lá, ao vivo, a cores, né? Mas e aí? É muito difícil isso, né? Lugar para ficar, a gente arruma, lugar para comer, mas e a passagem? Então, mas eu vou fazer uma viagem para o Irã e vou escrever um livro sobre o Irã, porque já tenho muito material, muito. Então, eles construíram uma democracia islâmica. Ué, professor, mas eu não entendo bem isso. Pode ter, então, uma democracia cristã? Tem. Partido Democrata Cristão está cheio pelo mundo, né? O que não está cheio é que quando alguns desses democratas cristãos chegam ao poder, né, eles suprimem a democracia. O Islã não fez isso. O Irã não fez isso. Ao contrário. Nós vamos fazer agora, dia 28, a 14ª eleição presidencial da história do Irã. Mas da história? Não, da história recente. Da história de 1979 para cá. Porque antes não tinha democracia no Irã, né? Bom, então, eu não vou detalhar a democracia iraniana, vou falar muito rapidamente. A religião deles, eles são muçulmanos xiitas. Tem duas grandes correntes dentro do xiismo, dentro do islamismo, o xiismo e o sunismo. Os cristãos, por exemplo, pode-se dizer, grosso modo, que existem duas grandes correntes, os cristãos católicos e os cristãos protestantes. Aí, a hora que você vai nos protestantes, eles vão dividir em várias, pelo menos 6 tradicionais, mais 2 pentecostais e mais 4 neopentecostais. Então, são 12 no Brasil, né? Em outros países, os pentecostais e neopentecostais têm outras denominações. Mas isso sem falar das igrejas cristãs orientais, do cisma, sabe o que é cisma, né? Do cisma lá, depois da conferência episcopal, né, do concílio, foi no 4º concílio. O primeiro concílio foi 325, no quarto eu não lembro bem a data, mas é coisa entre 100 e 150 anos, eles fizeram 4, porque tinha que unificar a igreja. E o Teodósio, o imperador, acho que foi no ano 496, é ele que eleva o Estado romano à condição ou 496 ou 396. Não se preocupem com data. Não foi Constantino que convocou o primeiro concílio em 325, não foi Constantino que elevou o cristianismo à religião de Estado. O que Constantino fez foi proibir a perseguição dos cristãos. Eles eram perseguidos. Porque essa história de ser comido pelos leões não é mentira, né? Era uma diversão para aquele povo, né? Mas ele não é o que elevou a condição. Bom, então, as religiões cristãs orientais, daquele primeiro racha, aí surgem 6 pequenas religiões, mas tem um outro racha no século XI, 1054, que aí é o grande racha, é o cisma, né? Cria a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, né? Que já ainda existia o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente tinha acabado perto do ano 500 ali, né? Com as tais invasões dos bárbaros.
Então, apesar da minha formação ser laica, ser secular, eu continuo achando que o melhor caminho é a separação, eu vejo com absoluta tranquilidade esta não separação no caso islâmico, mas eu não teria essa mesma opinião em outros lugares. Eu tenho esta opinião porque eles conseguiram construir uma democracia islâmica. Por exemplo, a Arábia Saudita é um Estado teocrático. A Arábia Saudita não tem nem constituição. O reino da Arábia Saudita, eles falam assim: para que constituição se nós temos o Alcorão? Não tem partido político funcionando. Então, o Irã tem tudo isso, só que tem algumas coisas a mais. Eu vou só falar, não vou definir, não vou aprofundar. No meu canal, lá atrás, tem 2 aulas, conferência, live, você chama do que quiser, que eu fui fundo na questão do Irã, né? Bom, eles criaram uma figura, já existia antes da Revolução, o chamado líder supremo. É o guia espiritual, é o, é o, é o muçulmano melhor preparado para dar a sequência dos ensinamentos do seu profeta, que eles consideram o último, e eles também se consideram seguidores de uma religião que também dizem que é a última revelada diretamente por Deus, né? Eles não negam o cristianismo, não negam o judaísmo, eles assimilam, eles recepcionam todas estas concepções religiosas e criam um novo, uma miscelânea. Pegaram o que tinha de bom nas duas e criaram uma nova, com começo, meio e fim, né? Que é o Alcorão. Eu tenho aqui em casa, eu tenho 9 edições diferentes do Alcorão, né? Inclusive em árabe, mas em árabe eu não consigo ler, né? Porque é muito difícil. Bom, líder supremo, além de guia espiritual, ele é chefe das Forças Armadas. Ele tem o poder de nomear o presidente do Poder Judiciário, que, por sua vez, nomeia o procurador-geral e nomeia também o presidente da Corte Suprema, né? Então, a Corte Suprema, no Brasil, o chefe do Poder Judiciário é o presidente do Supremo, lá é separado. Então, tem um chefe do Poder Judiciário, ele que nomeia. E esse chefe nomeia o presidente do Supremo e o procurador-geral. Ele também nomeia o diretor-geral da Rádio e Televisão Estatal do Irã, né? Bem, e ele nomeia metade dos membros de alguma coisa que só tem no Irã, que é chamado... Ô, amor, obrigado. Hora do cafezinho aqui para segurar a fome. No Irã tem um órgão chamado Conselho de Guardiões. Você nunca ouviu falar? Isso não tem em nenhum país do mundo. São 12 membros, 6 nomeados pelo líder supremo, de 12, e os outros 6 são juristas de alto saber jurídico, mas não são clérigos, né, que são nomeados pelo Poder Judiciário, né? Eu anotei aqui os poderes desse órgão. Esses 6 nomeados pelo Ali Khamenei, têm que ser teólogos de alto saber religioso, teológico, né? E os outros 6 indicados pelo chefe do Poder Judiciário, mas tem que ser aprovado pelo Parlamento. O Parlamento chama Majlis. Bom, para que serve o Conselho de Guardiões? Ele é o fiscal da Constituição.
Eu esqueci de falar, o líder supremo tem tanto poder que ele tem o poder de demitir o presidente. A Constituição de 89, que é a segunda depois da Revolução, aboliu o parlamentarismo e todos os poderes do primeiro-ministro passaram para o presidente. Mas o presidente consulta o líder espiritual. Ele é líder, né? Ele é querido pelas massas. Claro, ele pode tomar a decisão sem consultar, mas ele consulta, né? E, no limite, o líder pode demiti-lo se achar que ele é incompetente. Nunca aconteceu. O Irã teve 8 presidentes, não é, nesses 45 anos. Nem todos ficaram 4 anos e alguns ficaram 8, né? Que os primeiros 2 foi 1 ano, 6 meses, porque é aquele período revolucionário, né? Bom, então essa é a novidade, Conselho de Guardiões. Depois, Poder Executivo é o presidente, Poder Legislativo é o Parlamento Magílis e o Poder Judiciário também não tem nenhum problema. Agora tem mais 2 órgãos que só tem no Irã, né? Nós não vamos aprofundar. Um chama Assembleia de Peritos. Eu prefiro o termo Assembleia de Especialistas. São 88 pessoas eleitas pelo voto direto da população e a disputa é maior para este órgão do que para o parlamento, porque ele é que elege o líder espiritual. Então, você veja, no budismo tibetano, que eu falei dele hoje de manhã no meu comentário lá na TVT, eles têm lá o tal Dalai Lama, que é funcionário da CIA, né? Está na folha de pagamento da CIA, ele faz o jogo dos Estados Unidos para tentar derrubar a República Popular da China. Não vai acontecer. Num primeiro momento da Revolução, ele até participou, apoiou, foi deputado no Congresso Nacional do Povo. Num certo momento, em 59, ele começou o seu reinado em 1940. Em 59, ele foge da China e vai se instalar na Índia, na cidade de Dharamsala, uma coisa assim. Como é que é escolhido? Ele não é escolhido. Os sacerdotes aí dessa seita, dessa religião budista, eles são reencarnacionistas. Nós já estudamos o budismo no meu curso de domingo de teologia, não é? E então eles saem à procura da reencarnação de um Buda, dos Budas anteriores. Ele reencarna em uma criança. E eles têm que achar essa criança e ficam procurando. Eu não sei se não acharem e o atual morrer, se vai ficar vago o cargo, né? Esse Dalai Lama, que nasceu em 1912, foi achado criança. Ele já era ninguém sabe quem que ungiu esse ser. Esses especialistas acharam, olha aqui, esse menino aqui é reencarnado, é o Dalai. Aí levam, tiram da família e criam um menino até o momento em que ele toma a posse lá. Ele tomou posse com 28 anos, né? 28 mais 12, 40, né? É isso. Bom, no Irã não. No Irã é eleito, não pelo voto direto, mas por um conselho de Assembleia de Peritos. Eu prefiro Assembleia de Especialistas. Tem alguns autores que Assembleia de Sábios. Para você se candidatar e ser aceito para pedir voto, meu amigo, para você ter uma ideia, para se candidatar a presidente, que, digamos assim, não tem o grande poder no Irã, o presidente não é o grande poder no Irã, né? Tinham lá 80 candidaturas. Eles fizeram uma seleção, não é? A seleção é feita por esse conselho de guardiões, aqueles 12.
Eles eliminaram 74. Bem lá atrás, teve uma época que 1.000 pessoas se registraram como pré-candidatas. Então, eles selecionam. Para você ser membro desse Assembleia de Peritos, um dos requisitos é você falar o Alcorão inteirinho de memória. Você já pensou? Um livro desse tamanho aqui, você falar de cabeça? Centenas, milhares de clérigos sabem isso de cabeça. Passam a vida lendo e decorando. Não é? Bom, então a Assembleia de Peritos elege, eles devem ser sábios, eles devem ser virtuosos. Né? Vida inatacável. Pô, mas ele tinha lá 14 anos, ele brigou na escola, deu um soco no coleguinha e tomou 3 dias de suspensão. Esse cara não pode. Né? Bom, esse é o modelo deles. E nós temos que respeitar de forma absoluta. E o último é o chamado Conselho de Discernimento. É um órgão que procura mediar o conflito entre o Conselho de Guardiões, que é aqueles 12 que têm um poder real, mas não fazem as leis, e o Magísline, que é o parlamento, que faz as leis. Né? Então, para você ter uma ideia, o Conselho de Guardiões analisa, é outra atribuição dele, além de registrar a candidatura, essas coisas. Ele analisa as leis aprovadas no parlamento, é como se fosse um tribunal constitucional, Supremo brasileiro, mas o Supremo julga tudo, né? Inclusive crime, vai botar Bolsonaro na cadeia. Né? Mas o nosso Supremo é uma corte constitucional. Então, o Conselho de Guardiões, ele também tem a função de analisar as leis aprovadas. E se eles acharem que uma lei não está de acordo com a Constituição, que é de 89, só isso? Não, a lei tem que estar de acordo com a lei, de origem divina, que é a Sharia. Alguns autores falam Sharia, né? Que é o direito islâmico. Não tem direito canônico? Tem direito islâmico. Então veja também o poder dele. Este conselho de discernimento foi criado pelo líder espiritual anterior, o Ali Khamenei. Eu tinha selecionado uma imagem, mas nós não vamos conseguir passar, que mostra um pouco a estrutura de poder. Mas vai ficar para uma outra hora que nós vamos nos aproximar. O meu objetivo aqui hoje, principal, como a eleição é semana que vem, né, daqui a 7 dias, meu objetivo hoje é comentar essas eleições e os candidatos. E explicar um pouco o mecanismo. Bom, o mecanismo básico, universal, é voto. Um cidadão, um voto. Eles chamam a república lá, república teocrática do Irã. Né? Você ficou chocado com isso? É porque teocracia você está acostumado com a Arábia Saudita, né? Bem, é bom se acostumar aí ao mundo multipolar, multinodal, como diz o Pepe Escobar, são muitos nós, né? África do Sul não é um polo, mas é um nó, né? Multinodal e multicultural, multirreligioso. Né? O cristianismo, somado católicos e protestantes, é uma religião imensa, os cristãos, mas eles são 1/4 da Terra. Só 2 bi de 8. Né? Os muçulmanos são mais 2. E estão ali. Né? Quem cresce mais? Mas e os outros 4? Eu sei que 1 bi, está chegando a 1 bi,
é a nossa turma que é melhor não ter nenhuma religião, não é? E, bem, então, mas por que nós temos que prestar atenção nessa eleição? Porque o Irã hoje está na linha de frente, não só no chamado eixo da resistência, lá no Oriente Médio. Veja, nós não temos um país árabe hoje que lidere. Já tivemos um Gamal Abdel Nasser, morreu em 70. A Síria, do doutor o Hafez Assad, o pai dele, o atual doutor Bashar, esse atual é um quadro preparado, é um quadro de Estado. Mas a Síria é um país pequeno e não tem talvez 20 milhões de habitantes. O Irã também não é um país grande, 100 milhões, 90. Mesma coisa do Egito. Então, eu não vejo, evidentemente, nenhum problema, nenhum empecilho que um país islâmico não árabe, eles são o quê? Iranianos. Não, mas qual é a origem étnica? Eles são persas, né? Que foi um dos maiores impérios que a Terra teve. Tem 3 etnias, não eram países na antiguidade, mas 3 etnias e povos que pode-se dizer as civilizações mais longevas da Terra. A chinesa, a indiana e a persa. Aí você põe de 3 a 5 mil. Não é? Estado nacional é outra coisa. Aí eu acho que o Estado nacional mais antigo é o chinês, 220 antes da Era Comum. Né? Então pode dizer que a China tem um Estado que tem 2.220 mais 20 e 44 anos, né? Quando acabaram as chamadas guerras período combatente, né? São guerras entre senhores de guerra, lá, senhores. Aí eles unificam a China, né? Está aí a China hoje. Bom, essas candidaturas, né? Esse conselho tem o poder de rejeitar, sem direito a recurso. É, é, a imprensa, isso que me motivou a fazer o programa hoje. A imprensa fala: este aqui é conservador, este aqui é reformista. Ela não fala esquerda-direita. Aliás, o Irã, que tem muitos partidos, mas o candidato a presidente não precisa estar afiliado a um partido. Tem alguns países do mundo, eu não sou simpático a esse modelo, mas também respeito. Tem alguns países do mundo que adotam o direito de se candidatar independente, avulso, né? Mas, professor, não tem luta de classe no Irã? Deve ter, não é? Mas não é o que transparece, não é? Mas então qual é a grande divergência dentro do Irã se não é burguesia e proletariado, né? Não estou dizendo que não exista. Por incrível que pareça, a grande divergência é essa: quem é conservador e quem é reformista. 2 campos, 2 blocos. Calma. Pô, então eu vou ficar com os reformistas. Não, eu lá ficaria com os conservadores. É isso que eu. Né? Quando você ouvir falar aquele candidato é conservador, linha dura, entenda o seguinte: ele é um radical revolucionário com uma concepção até de esquerda e é anti-imperialista. Ah, isso quer ser conservador lá? É. Então, não tenha dúvida. Eu, claro, já sabia disso, mas eu falei hoje com 2 amigos iranianos, né? Um mora aqui e outro mora lá, né? Mas e os reformistas? Não, antes de ir para os reformistas, você precisa dizer o seguinte: o Irã poderia ter
corrente de opinião, uma corrente, não correntes, que defenda a contra-revolução. O que é isso? É revogar os pilares, né, da Revolução Islâmica de fevereiro de 79. Esta corrente política não existe. Se existe, está quietinha, né, e não abre a boca, não tem massa crítica para isso, né? Então, mesmo os tais reformistas, eles querem mudar aqui e ali alguma coisa, mas não é essa a principal questão que está por detrás. Reforma, ninguém é contra a reforma. Eu tenho certeza que mais dia, menos dia, essa questão do véu é uma questão que vai sendo aos poucos, né? Porque o véu é uma exigência religiosa. Então, acima de tudo, a mulher tem que usar por causa deste livro. Mas tem uma segunda, é uma exigência civil, legal. Tem uma lei aprovada no parlamento, né? Então, mas acho que um dia isso, né, não sei quanto tempo, mas é uma questão de, né? Bom, então, mas mudar os pilares da revolução, eu não vejo a menor possibilidade. Mas o problema dos reformistas não é esse, porque eles não querem mexer nos pilares. Mas qual é a divergência, professor? Conta para nós. Essa é a chave. O Irã hoje é o mais anti-imperialista país da Terra. Entra governo, sai governo. 9 presidentes, não, 8. 8 presidentes em 45 anos. Nenhum deles é a favor dos Estados Unidos. Nenhum deles é a favor do sionismo de Israel. Todos eles são pela causa palestina, inclusive os reformistas. Agora, aí que é o pulo do gato, né? Alguns reformistas, e não são muitos os candidatos, eu tenho aqui não, tem um reformista, 4 conservador e um independente. Então tem um. Pensei que tivesse 2, 3. Não, tem um. Esses reformistas, não vamos aqui entrar em detalhes quais os anteriores que eram assim, mas dos 8, provavelmente no máximo 2. Eles querem um certo diálogo com o Ocidente. Não é reatar, bajular os Estados Unidos, não, mas querem um diálogo, querem um refresco contra as sanções. Talvez pensem que a melhor forma de caírem as sanções seria, né, se aproximar dos Estados Unidos. Então, acho que o centro da campanha vai ser exatamente isso. E quero aproveitar os minutinhos finais. Ao final aqui, eu vou ler as pessoas que mandaram alguma contribuição, alguns entraram de membros. O líder espiritual que manda no Irã, mas não tem um poder absoluto, ele pode ser demitido pelo Conselho de Guardiães. É o poder do Conselho, né? Ele é eleito e pode ser demitido. O Ali Khamenei, líder espiritual, comandante supremo de todas as forças armadas, do corpo de guardiões islâmico, da marinha, da aeronáutica, né, do exército. Ele tem 2 exércitos, né? Um é o exército regular, outro é desses guardas, corpo de guardas. São guardas revolucionários, treinados para defender a revolução. Com esse poder todo, professor, fica bonito, né, o boxe. Com esse poder todo, ele elege quem ele quiser. Não é verdade. O penúltimo, Rouhani, o último é esse que morreu.
que houve uma comoção geral lá, vocês acompanharam, eu comentei. Ele poderia ser o sucessor do Khamenei. Ele é linha dura. Ele não dá refresco para o império, né? Como alguns até presidentes da América Latina, não vou falar nomes aqui, mas você sabe de quem eu estou falando, né? Mas não é do presidente Lula, não, viu? Se dizem de esquerda, mas foram lá na conferência de guerra na Suíça, que eles chamam de Conferência de Paz da Ucrânia, né? Foi lá abraçar o Zelensky, né? É uma barbaridade, né? O Khamenei tem um poder real, não é absoluto. Professor, ele vai apoiar um candidato, o candidato que ele apoiar vai ganhar. Não, ele não vai apoiar. É claro que todo mundo sabe quem é o candidato dele. Ele não tem um só, já vou dizer, são dois, né? E na reta final, semana que vem, terça, quarta, sim, acho que um deles vai se retirar. Vocês vão conferir isso semana que vem. Então, ele não vai sair em campanha. O Lula vai sair em campanha, especialmente em São Paulo, na capital, porque a eleição de São Paulo, vocês sabem, né? É o divisor de água. Se o Boulos ganha, que não é só o Boulos, é PSOL, PT, PCdoB, né, PV e outros mais, o Boulos ganhando reforça o nosso campo para 2026. E o contrário é também verdadeiro, não é? Se o fascista do Nunes ganhar, eles não se cacifam, né? Tarcísio, ele é o candidato do Tarcísio e do Bolsonaro, né? Então, o Lula não vai ficar parado, o Khamenei vai. Porque ele é um líder espiritual com a mesma visão que Muhammad, o primeiro profeta deles, o primeiro e único, né? Quer dizer, o líder da religião, o fundador, né? O Maomé, os muçulmanos não gostam de usar o termo Maomé, Muhammad, né? Mas também não ficam ofendidos se você falar. Ele criou um império, ele criou regras sociais, regras culinárias. Você não pode comer carne de porco, né? Com base religiosa, ele deu um conselho aí que você imagina comer carne de porco numa temperatura de 50 graus e um porco criado naquela época, no século VII, né? Então, ainda bem que ele usou a força da religião para proibir, né? E então, o Khamenei não vai se manifestar. É a minha impressão, com tudo que eu conheço, né? Já falei que para ser candidato não precisa estar em um partido. E os dois campos que existem, o conservador e o reformista, eu já expliquei. Vamos agora aos candidatos. Eu não vou conseguir mostrar a foto deles. Peço paciência e desculpa. Não tem estrutura para nada ainda. E a ordem que eu fiz aqui não é uma ordem de que quem tem mais chance ou menos chance. Não é isso. Aliás, o que tem mais chance está lá para baixo. Massoud Pezeshkian. Esse é o único reformista, né? Ele é aliado do presidente penúltimo, né? Que é o Rouhani. E também de um anterior, né? Que é o Khatami, né? Eu tenho aqui o nome de todos os ex-presidentes. Mohammad Khatami, né? Ele foi presidente entre 97 e 2005. E o Rouhani foi entre 2013 e 2017. Não, 2021, foi reeleito. Então, 1, 2, 3, 4. O Khatami foi o quinto presidente e o Rouhani o sétimo. Então, o quinto e o sétimo, né? Este Massoud aqui é vinculado a ele, né? É médico, doutor em medicina, foi ministro da Saúde e foi deputado por 16 anos. Acho muito difícil ele vencer as eleições. O segundo
Mustafa Pur Mohammad, ou Mohamed, advogado, doutor em direito. Este é o único que é independente. Portanto, os outros 4 são conservadores. E você já sabe o que significa ser linha dura. Linha dura contra quem? Contra o povo? Não. Linha dura contra o império, né? Mas entre os conservadores, ele é um pouco mais moderado. 64 anos, foi ministro do Interior, foi ministro da Justiça, professor universitário desde 1996, né? Então 28 anos. Chegou a ser vice-comandante das Forças Armadas e tem muitos livros publicados em direito. Então é um autor, né? Terceiro, esse é um nome forte. Jalili Said, ou Said Jalili. Said Jalili. Novo, 59 anos, conservador, linha dura, e você já sabe o que é linha dura. Ele tem uma ligação forte com esse presidente que morreu, Ebrahim Raisi, e uma ligação forte com o líder. Não precisa nem falar o nome, no Irã você fala o líder. Todo mundo sabe quem é. Só tem um, Ali Khamenei. Mas não é só, ele é cientista político, doutor em ciência política. Ele trabalhou no gabinete do Khamenei diretamente e tinha uma função de apresentar projetos macroestratégicos para várias áreas governamentais. Olha só, o cara não fazia isso sozinho, tinha uma equipe grande, né? Então, mega estratégia, né? Entregava na mão de quem? Do líder. Né? Ele foi ministro adjunto, em alguns países se chama vice-ministro das Relações Exteriores, e foi secretário-geral do poderoso Conselho Superior de Segurança Nacional. No Brasil chama CSN, Conselho de Segurança Nacional. Lá tem um termo superior. Então lá a sigla é CSSN. Mas tampouco falando nos jornais iranianos que eu li, a principal capacidade dele foi ser o negociador do acordo nuclear assinado em 2015 na gestão Obama. Mas não é só os Estados Unidos, a Alemanha, França, Inglaterra, ONU, Irã. 6. Trump tomou posse e saiu, né? Mas o acordo continua. Ele é um negociador, né? Então ele era um homem de confiança do líder. Bem, o líder mesmo não gostou do acordo final, mas ele respeitou a decisão. O quarto nome que eu trago para vocês, Amir Hossein Razizadeh Hashemi. É o mais novinho, 53 anos, é o atual vice. Esse que está no poder hoje como presidente interino era vice do Rouhani, mas eles têm muitos vices. Então esse devia ser o segundo vice, e agora ele é vice, né? Também foi deputado por 16 anos. Chegou a ser vice-presidente do parlamento. Não sei se vice-presidente lá manda alguma coisa, aqui no Brasil não manda nada. A mesa da Câmara Diretora é Lira presidente, tem primeiro, segundo e terceiro vice, tem primeiro, segundo e terceiro secretário, ninguém manda nada, só o Lira que manda. Mas lá, pelo jeito, ele é médico também, médico otorrino, laringologista. Foi reitor de uma universidade, eles usam o termo presidente, né? Nós usamos reitor.
de uma universidade de ciências médicas. O Irã tem uma tradição de medicina, porque o médico, se não o mais famoso, talvez o segundo mais famoso, né? O primeiro foi Hipócrates, né? Mas depois veio Avicena, Ibn Sina, que escreveu o Cânone Médico em 6 volumes, lá por 1020, mais ou menos, né? Até 1820 ou mais, 800 anos, esse era o livro que todo mundo usava, que tinha que conhecer. Se você gosta de literatura, leia O Físico, de Noah Gordon, barbaridade, uma tradução dessa, né? The Physician virou, que era o médico, virou o físico. Dizem alguns aí, expert em inglês, que também pode The Physician ser o físico, né? Bom, é a história de um barbeiro, século XI, quando a Europa queimava livros. Os barbeiros eram, não dá para chamar de médico, eles faziam atendimento, então qualquer coisa eles faziam sangria. Sangria era cortar assim e deixar pingando sangue, aí eles achavam que aliviava um pouco e o doente melhorava. Era o que eles faziam. Mas ele queria ser um médico de verdade. E para ser um médico de verdade, na Europa não tinha nenhuma escola de medicina. Ele tinha que ir para a Pérsia, para a cidade de Isfahan, encontrar com Avicena, Ibn Sina, né? Que tinha uma biblioteca pequena de 50 mil volumes, né? A biblioteca de Bagdá tinha 500 mil, então a dele era pequenininha, perto de Bagdá. Os muçulmanos eles prezam o conhecimento e o saber, né? Quanto a Igreja Católica, na época, queimava livros, perseguia, proibia, índex proibitório. Sabe o que é isso? Está lá no índex. Aí, a Ana já leu o Físico. Espero que você tenha lido a trilogia inteira, né? Xamã é o segundo, né? Terceiro é a escolha da. É o nome da médica, doutora. É uma geração de médicos, né? Que começa com esse barbeiro, né? Bom, Noah Gordon deve estar riquíssimo, né? Não tanto quanto o Dan Brown, que escreveu acho que 10 livros publicados no Brasil. Eu devo ter lido acho que uns 7, 8. Mas o famoso como chama aquele? Não é Anjos e Demônios. Bom, já foi feito filme, esqueci agora, a velhice Esse está bilionário, mas o Noah Gordon deve estar. Ele é formado em paramédico, né? E aí só escreve sobre médico, é interessante. Bom, esse então, o Amir, né, ele disputou a eleição com o Rouhani em 2021. Ficou em 4º lugar. É conservador. 5º, Ali Reza, é o nome, o Código da Vinci. Código da Vinci, Antes do Demônio, ele tem uma coleção, viu? Eu terminei agora, a minha memória, mas é Código da Vinci. Esse que eu terminei, ele se passa lá na Espanha, que é uma trama aí que envolve o rei da Espanha, a namorada do príncipe herdeiro da Espanha, e ela não pode ter filho, e como é que pode ser o rei casar com uma mulher que não pode ter filho, não vai deixar herdeiro, né? Eu esqueci o nome do livro, né? Bom, Ali Reza Zakani, 58, também médico, doutor em medicina. Que medicina? Nuclear. É o 47º prefeito de Teherã. Esse é forte.
Depois eu vou dizer para você qual é a ordem. Vamos ver o que vai dar sexta-feira que vem, né? Esse horário aqui eu vou estar fazendo outra live comentando o resultado, né? Foi deputado por 16 anos, dá aula em uma universidade, o mesmo que o anterior, chama Universidade de Ciência Médica. Então, é uma universidade só de medicina, né? Só que essa fica em Teherã. Trabalha no hospital Imam Khomeini, então o nome do hospital é Khomeini, e durante o movimento estudantil, assim como eu participei, milhares de jovens na minha época, ele participou do movimento estudantil também. Foi presidente de uma entidade, não chega a ser a UNE, né? E o último, está em último por mero acaso, mas eu acho que esse é o mais forte, Mohamed Bakr Halibaf. Halibaf, 63 anos, também foi prefeito de Teherã, é atual presidente do parlamento, um homem poderoso. Chefiou a Polícia Nacional e foi comandante do IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Doutor em Geografia Política, chefiou a aviação da Marinha. Você sabe que tem a Força Aérea Geral e a Marinha tem também a sua Força Aérea, né? Mais helicópteros, né? E é piloto, né? E ele tem uma patente de general de brigada. Então, ele não é brigadeiro, ele é general. General de brigada é general de uma estrela, de divisão 2 de exército. Não. General de exército 3, acho que é isso, mas não sei, em algum momento ele ganha a quarta estrela, não sei exatamente o motivo. Ele tentou concorrer à presidência 3 vezes, 2005, 2013 e 2017. Agora, finalmente, ele vai disputar novamente e acho que ele será eleito. Então, a minha ordem, que eu estou aqui na Casa das Apostas, eu acho que o primeiro e o segundo lugar será entre Halibaf e o Jalili, do acordo nuclear. Semana que vem, um deles pode até retirar a candidatura em apoio ao outro, né? Porque eles são do mesmo campo conservador, que é a esquerda iraniana, certo? E nessa ordem, o terceiro colocado é esse que foi do movimento estudantil, Zakani. Os outros não têm chance nenhuma. Pô, professor, você agora se virou profeta, é? Não. Eu falo o que eu estou lendo nos jornais de lá e com as minhas fontes, amigos. Pessoal, queria aqui agradecer os membros. A encarnação deu um presente, uma assinatura. Eu não sei bem como funciona isso. Encarnação. Depois, o meu amigo, o camarada Danilo, voltou a ser membro. Fico feliz, sinal que talvez tenha melhorado a situação. O Edson Doviso, que já é membro faz tempo, manda um abraço. A Valesca entrou novo membro, né? Ou membra. O padrão do Irã é de valorização, é isso aí. Mandou uma contribuição. O meu amigo e camarada Ivo, esse é camarada mesmo, olê, olá, RPDC está botando para quebrar. Cartuchos para a Ucrânia e bomba nuclear. A querida amiga que não falha, a Janilce, ela fez uma doação. Eu agradeço muito. O Ivo também faz uma doação. E
muda os rumos da política externa do Irã, nem 1 milímetro vai mudar a política externa. E Janilson também fez uma doação. Então, eu agradeço muito. Eu faço lives de 1 hora, poderia fazer de 2. O conteúdo tem. É que, especialmente o 247, eu peço para eles retransmitir o programa, né? Porque lá não tem um programa de 1 hora que fale sobre um tópico específico. Talvez na semana que vem, quando a campanha estiver no auge, eles me chamam lá para fazer um comentário no Boa Noite, ou naquela da tarde lá que é a Daiane Santos, né? Coisa assim de 20 minutos, né? 1 hora falando do mesmo tema, não tem esse. Lá a grade é um pouco diferente. Aqui, como quem diz, aqui quem manda sou eu. tem dia que tem 23 horas de grade livre. Eu poderia fazer 2 horas, né? Não sei se vocês viram minha aula ontem, comecei a falar curso de literatura. O professor, o senhor não dá aula de sociologia? É o que eu menos dou. Eu falei ontem, comecei a falar o segundo livro que você tem que ler antes de morrer. Eu vou falar de 30, hein? Que foi Os Lusíadas, de Camões, né? Acho que vão 4 semanas. Domingo é o curso de teologia. Estou na 6ª religião, História das Religiões, né? Que é o judaísmo. E está em ordem cronológica de religião. Então, você pensa que o judaísmo era o mais antigo, você errou feio. É a parte 3 e vai terminar só o outro domingo. Aí vamos começar o cristianismo, né? Que não sei quantos domingos serão suficientes, mas eu vou encarar, né? Pessoal, bom final de semana. Amanhã eu tenho uma live que é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Um curso de Direito me chamou lá para falar sobre um filme, aquele com Nicolas Cage, O Senhor da Guerra, O Senhor das Armas, uma coisa assim. Eu assisti faz tempo, mas eu vou falar mais da Guerra Mundial, né? Oi, Ana, eu que agradeço aí a sua presença. Amanhã é 10 horas. Quem está na minha lista de Zap vai receber uma circular, eles vão me mandar lá o link, né? E domingo à noite, melhor do que você assistir. Agora não tem mais Faustão, né? Quem é, não sei. Eu não assisto TV aberta, acho que já tem 20 anos, né? Ou mais. Tudo de bom para vocês. Obrigado por tudo. Beijo, pessoal. Tchau.